Oi, amiga! Esse vídeo vai ser um vídeo muito engraçado. Ai, gente, nem comecei o vídeo porque antes de começar a gente vai pensando, né, nos assuntos aqui. E eu vou falar sobre a mulher durona da relação. Então, se você é aquela mulher durona, amiga, eu quero conversar com você um pouquinho, tá bom? Ou então, se você tem alguma amiga muito durona, sabe aquela amiga durona da relação? Parece que ela é o homem da relação. Sabe que ela é durona, é aquela mandona, é aquela que faz e acontece, é aquela que tem iniciativa, é aquela que você olha e você fala, meu Deus do céu. Então, esse vídeo vai ser um vídeo de muita reflexão sobre a nossa feminilidade, sobre o nosso papel enquanto mulher, sobre leveza, sobre carinho e sobre também posicionamento, tá bom? Então fica aqui comigo, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga. Esse canal é para você que é mulher, é de mulher para mulher, não é aquela loja que você pensou de mulher para mulher, mas é um canal que vai dedicar às mulheres. Como psicóloga, eu trabalho com desenvolvimento pessoal feminino, então deixo meus treinamentos aqui caso você queira ser minha aluna. Então, já se inscreveu? Se você gosta de comportamento feminino, se você quer se aperfeiçoar, tem um pessoal louco aqui na rua, gente, desculpa. Se você quer se aperfeiçoar, então bora comigo, se inscreva nesse canal, né? Curta esse vídeo e aqui eu vou me posicionando pra gente conversar, tá bom? Já se inscreveu? Se inscreve aí, tá bom? Beleza. Bem, mulheres, quando eu comecei a pensar nesse vídeo, fazendo um retoque aqui da minha maquiagem, eu lembrei muito da minha família. A minha família, mulheres, aqui a gente pode falar porque nós somos amigas, e aqui eu falo tanto da minha pessoa física, né, quanto também da jurídica, enquanto psicóloga eu trago para vocês orientações, mas nessa hora eu vou falar da minha pessoa física. Vocês gostam, gente, que eu falo da minha pessoa física? Deixa aqui nos comentários só para eu saber. A minha família, de parte da minha mãe, sempre foi uma família de mulheres muito fortes. Não sei se tem tanto a ver assim, mas a nossa genética é uma genética de mulheres indígenas, né? Como diz a minha mãe, lá por parte da a minha bisavó, minha tataravó era índia, então há todo esse contexto daquela mulher mais firme, daquela mulher mais, né, mais guerreira, com arco na mão, aquela mulher assim, digamos, mais de raiz, né? E além dessa questão de serem mulheres que têm essa genética de Índia, tem também o comportamento, que também o comportamento dessas mulheres da família da minha mãe, eram mulheres que eram abandonadas pelo companheiro. Então, ou era um abandono, né, realmente voluntário, né, ou esse homem abandonava, igual no caso da minha avó, ela foi abandonada pelo esposo dela, ele não voltou, ele foi, gente, a história de verdade, gente, existe isso, tá? O homem foi lá e falou, né, meu avô falou que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou. E eu já fiz vários atendimentos no consultório, quando eu atendia, tá? E já houve, assim, era muito típico ali na década de 60, de 70, algo mais ou menos nessa época, em que os homens, eles abandonavam as mulheres e o argumento, gente, agora eu não sei por que o argumento era comprar cigarro, agora eu não sei. Mas, então, a minha bisavó, o marido faleceu muito cedo, e assim foi acontecendo, né? A primeira filha da minha avó, minha tia, também foi abandonada. O marido também de uma forma assim muito sem justificativa, simplesmente ir embora, né? Era muito comum numa época nossa. Hoje, né? Hoje já tá um pouquinho diferente, mas ainda tem, né, gente? Mas enfim, o que eu quero te mostrar é que eram mulheres que tinham que assumir um papel de homem e de mulher dentro de casa.
é o pai, né? Pai e mãe dentro de casa. Então, isso desde a época da minha bisavó. Então, que a minha mãe chega a me contar. Então, nem sei se da minha tataravó foi assim. Então, eu sei da minha bisavó TK. E mulheres que tinham que ocupar, que tinham que trazer comida para casa, que tinham que cuidar daquele tanto de filho, que tinham que pagar as contas e que tinha, às vezes aparecia um namorado e aqueles namorado meio esquisito. E então, assim, acabou que a geração, o nosso comportamento, né, lá da casa da minha mãe, das mulheres principalmente, era esse comportamento de durona. Ah, já que eu vou. E precisava mulher, realmente as mulheres precisavam ser duronas mesmo nesse sentido. Era de acordar, era 4h30 da manhã para fazer salgado, para levar o salgado para vender, minha avó fazia coxinha para vender. E chegava só à noite, a minha bisavó tomava conta daquele tanto de filho que naquela época, né, gente? Era, né, televisão, tinha televisão, tinha internet, então era filho. Aí que tanto de filho, e elas tinham que ser duronas. Porém, mulher, presta atenção, foi passando o tempo, e aí quando chega no tempo da minha mãe, a minha mãe foi e conviveu, né, com esse comportamento feminino, de pai, mãe, dessa mulher que sustenta em todos os sentidos. Porque a minha avó, ela não casou de novo. A minha bisavó também não casou de novo. Então, a minha mãe conviveu com essas mulheres, né? Que era a minha bisavó, que era tipo mãe dela também. Porque minha avó ficava na rua trabalhando. Então, ela meio que também se posicionou como elas. E aí a minha mãe foi, casou, e no que ela casou, meu pai era ausente, né? Ele, como taxista, ele tinha uma compulsão por jogos e também, né, havia um adultério, ele tinha outra mulher, então ele ficava dias fora de casa. Então a minha mãe também foi assumindo esse papel de mãe, né? De pai, mãe. Meu pai não deixava ela trabalhar, então acabava que a gente passava algumas necessidades, porque ele não deixava dinheiro, a gente tinha que ficar esperando ele voltar para casa. Quando ele voltava sem dinheiro nenhum, porque estava no jogo. Então, resultado, a minha mãe ficou cascadura, entende, mulheres? A minha mãe ficou cascadura. Então, talvez você também tenha sofrido muito, ou a sua família tenha sofrido muito, e ficou cascadura, né? Eu vejo ali mulheres, a gente tá falando de índias, né, da minha família, né, aquelas mulheres que tem algumas regiões, tem mulheres assim, que realmente tem que assumir todo esse posicionamento de trazer comida para casa, de ter que defender a sua família, né? Eu conheço mulheres também de outras regiões, não só porque é Índia não, tá, gente? De vários segmentos da sociedade, seja índia, seja não índia, seja branca, seja preta. Eu tô falando da minha família, tá bom? Desse comportamento da minha família, ok? Não significa que toda índia é durona, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que da minha família era durona, tá bom? Tô falando da minha família, tô falando do meu caos, tá bom? E também, eu escutei também muitos desses casos, né? Eu tive muitas alunas que me falaram, já que eu vim da região do Nordeste, e também acontecia, já que pode acontecer no Sudeste, pode acontecer em tudo quanto é lugar do mundo. Mas eu também recebia essas mulheres em que havia um contexto sociológico, ok? Um contexto sociológico ali de uma região, às vezes ali de uma outra região, não só do Nordeste, em que havia um abuso muito grande do machismo, um abuso muito grande. Então essas mulheres tinham que se defender. Gente, no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem, tá bom? Não tô falando que é só a nordestina que sofre. Não tô falando isso. Tô falando que existe um contexto sociológico do Brasil no mundo que também acontece isso, tá bom? Não estou falando de forma pontual. Tô falando das minhas alunas. Tem alunas lá do Nordeste que me falaram isso, e elas eram do Nordeste. Eu tô falando da minha história, tá bom? Pra não ficar achando que por causa do preconceito, intolerância, essas coisas. E aí, mulheres,
Gente, me perdi. Aí, então ela ficava o quê? Casca dura. E a minha mãe, gente, olha esse conselho da minha mãe quando eu casei. Ó, não, antes de casar, ó, não mostra sentimento pra homem. Não fala que tá gostando dele. Não fala que ama. Não mostra sentimento. Não chora perto de homem. Homem vai pisar em você. Você tem que ser mais esperto que ele. Nunca peça perdão. Nunca peça desculpas. Aí eu falava, por quê? Não, porque se pedir desculpa uma vez, esse homem vai ver, você tá baixando guarda, você tá baixando a cabeça pra ele e ele vai pisar em você. Então, todas essas informações fizeram com que eu não, né, ali eu tinha casado, ali eu tinha meu marido, né, ou seja, ele não me abandonou, ele estava dentro de casa, eu trabalhava, ele trabalhava, então não havia necessidade, as necessidades que as mulheres da minha família tinham, que era a necessidade de trabalhar, porque não tinha marido, aquele tanto de filho, não era o meu contexto. Eu tinha uma filha, eu trabalhava, ele estava comigo. Mas não, a Jaqueline era o quê? Não, porque minha mãe falou que eu não posso falar de sentimento. Então ali, gente, para falar dos meus sentimentos, era aquela dificuldade para falar, aquele medo de me machucar. E eu já tinha sido machucada por causa de muitas relações, inclusive relações abusivas do meu passado, né, do contexto histórico do meu pai, com contexto de violência. Então, muitos homens já tinham me machucado. Então, eu já fiquei assim. Então, com os conselhos da minha mãe, então aí que eu ficava com mais medo ainda. Então, eu não me mostrava, eu tinha... A impressão que eu tinha é que se eu fosse a mulher, que mulher era ser vulnerável no sentido daquela mulher que vai se quebrar à toa, que ele vai me quebrar a qualquer momento, que ele vai me machucar a qualquer momento, em que eu tenho que ser mais forte que eu sou, que me apresento, para ele não me machucar. Então eu sempre tenho que estar com a bola cheia para ele não pisar em mim. Então isso fazia, mulher, dentro do meu casamento, eu entrar em competição com ele. Quem trabalha mais? Quem ganha mais? Do meu dinheiro cuido eu. E eu lembro que minha mãe falava só, nunca fale para ele o quanto você ganha. Eu disse assim, por que se a gente mora na mesma casa, tem as mesmas despesas? Não fale, porque isso pode gerar alguma inveja, isso pode gerar alguma coisa muito ruim. Então sempre a ideia era de que algo muito catastrófico vai acontecer se eu compartilhar dos meus sentimentos, se eu compartilhar do que eu ganho, de como eu me sinto, do que eu sinto pela pessoa, se há um arrependimento no meu coração e eu quero pedir desculpas, né? Eu não podia ter essa liberdade para pedir desculpa, porque tudo era um sinal de que eu ia sofrer. Então, porém, eu vi que eu segui os conselhos, né, da minha mãe, segui ali todos os padrões familiares e eu estava me machucando muito, 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 porque eu não sou assim. Eu tenho tristeza, como eu falei no vídeo passado, eu tenho tristeza, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho alegria, né? Eu tenho dívidas, eu pago boleto. E no momento em que eu casei, o conceito que eu recebi era de individualidade. Você tem que ser independente para ele não te pisar. Você tem que ter sua independência financeira, você tem que ter tudo independente, porque senão ele vai te pisar. Então, era muito difícil eu falar para ele. E aí, mulheres, quantas vezes eu entrei em dívida? Poderia ter falado com ele, meu amor, olha, aconteceu, né, dessa semana, desse mês, desse tempo, né, o consultório ali, né, ficou um pouco mais, a renda do consultório diminuiu. Tem como você me ajudar? Tem como você me ajudar a pagar esse boleto? Meu amor, olha,
eu não tô gostando disso, não tá legal aquilo, olha, aquela pessoa que você tava cumprimentando e tal, quem é? Eu queria, né, conversar com você sobre isso, que eu achei que essa relação tá um pouco estranha, tá um pouco invasiva, e tananã. Então, coisas que eu queria falar, eu não falava, porque eu falava, não, tem que ser durona. Durona não sente ciúme, durona não pode falar do salário, durona não pode falar dos sentimentos, durona não pode pedir cuidado, pedir colo, durona não fala da intimidade. Ah, mulher, como foi pesado esse tempo na minha vida. Porque a partir do momento em que eu vi que nada disso que eu aprendi com os meus familiares, que nada disso que eu aprendi na minha educação, simplesmente geraram crenças que me fizeram vestir uma couraça, eu já falei disso no outro vídeo, vestir uma armadura muito pesada, uma armadura ao ponto do meu marido não me conhecer de verdade. Casou comigo sem me conhecer de verdade. E nem eu me conhecia mais, porque eram tantos anos, tantas décadas com aquela armadura querendo me proteger, mas eu estava me destruindo. Aquela armadura pesada de ferro, ela estava tão impregnada em mim que eu tinha que ser durona, ao ponto de eu ser dura comigo. E aí, foi um momento de uma virada na minha vida. Eu sempre falo com vocês que 2010 foi a virada, em que eu falei assim, olha, do jeito que tá, não tá legal. Eu quero aprender um novo caminho. Eu quero descobrir o que me faz mal. Eu quero descobrir o que me faz bem. E aí, eu fui perceber que eu sou uma mulher. Eu não sou mãe, eu sou mãe. Homem é homem, mulher é mulher. Existe algo do feminino, existe algo do masculino, que eu não tinha essa necessidade de ser mãe, né? Tinha o meu marido, eu não precisava de ter o comportamento da minha avó, nem da minha mãe, porque a minha história era diferente. Então eu não precisava ser tão dura com meu marido, porque a minha história é diferente. Eu não precisava ter medo de me machucar, porque eu comecei a encontrar o caminho da cura, o caminho da superação, o caminho da restauração, o caminho do que me faz bem, descobrir o que me faz mal. Então, eu não olhei mais para os meus medos. Pelo contrário, eu falei assim, não, eu vou olhar não mais para os meus medos. Eu vou olhar para quê? Ao invés de olhar para o medo, eu vou sim perceber que eu tô com medo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar. Então eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a falar. Tem um livro muito bom que é Coragem, a Arte de Ser Imperfeita, ou tem o outro livro da Brené Brown. Olha aí, Brené Brown, que ela sempre vai falar ela tem essa linha, né, de falar sobre a vulnerabilidade. A coragem de ser vulnerável, né? A coragem de ser imperfeita. É isso mesmo, a coragem de ser imperfeita. Acho que é esse, gente. Olha aí, Brené Brown, vocês verão os livros dela. E, né, estudando mais, e agora a gente tem essa autora, mas antes a gente nem tinha esse livro. É um livro que vai falar muito sobre isso. E é uma pesquisa muito linda que que foi feita, que foi realizada pela Brené Brown. E é tão interessante que essa vulnerabilidade, esse momento em que você fala, esse momento que você expressa, esse momento em que você é você, nesse momento que você demonstra sua fraqueza, no momento que você demonstra quem você é, o que você está sentindo, como você está sentindo, ali te torna uma mulher, ali te torna uma pessoa, te torna humana, ao ponto do outro falar assim, peraí, quem está convivendo comigo é uma pessoa. Não é um soldado, não é um guerreiro, não é uma guardiã, não é uma super-herói. Não, ali é uma mulher, é uma pessoa. E essa pessoa, e quando a gente conversa com uma pessoa que é vulnerável, a gente se sente muito mais aberto
para conversar. A gente se sente muito mais à vontade para trocar, para compartilhar. Então, no momento em que eu comecei a mostrar minha vulnerabilidade para o meu marido, olha, eu comecei a falar, olha aquilo ali, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo outro. Ali eu falei do meu ciúme, eu falava da minha insegurança, eu liberava perdão, olha, eu te perdoo, eu te peço perdão, você me desculpa, eu fiz aquilo sem perceber. Quando eu entrei por esse caminho da autenticidade, por esse caminho da humanização, né, por esse caminho em que eu baixei a minha guarda, em que eu tirei os meus pés, tem que ficar com o pé para trás. Gente, quem fica com o pé para trás? Como é que você anda com o pé para trás, mulher? Ah, não, porque eu fico com os 2 pés atrás. Mulher, com 2 pés atrás, como é que você vai andar? Entende? Ah, Jaque, mas e se você fosse machucada? Eu fui machucada. E eu tive que aprender o quê? Fazer minha gestão emocional. Eu tive que aprender a confiar em Deus. Eu tive que aprender a aumentar a minha espiritualidade. Eu tive que aprender a lidar com os meus anseios. Eu tive que aprender a lidar com as minhas expectativas, de alinhar as minhas expectativas. Eu tive que aprender a relacionar. Então, eu não tive que me isolar. Eu não tive de ficar naquela posição defensiva. Pelo contrário, eu me arrisquei a ser eu mesma. Eu me arrisquei a ser autêntica. Eu me arrisquei a ser um ser humano que tem todas as emoções, que sofre vários dilemas e compartilhar com o outro. E isso fez com que o casamento florescesse muito mais, porque esse outro que me via, né, como uma mulher, porque ela é muito durona, ela é muito controladora, mas ela tem uma opinião muito forte, eu comecei a flexibilizar. E quando a gente começa a ser essa mulher, né, a ser essa pessoa autêntica, transparente, o outro também, ele tem essa liberdade de também ser. Então, quando você conversa com uma pessoa que ela é humilde, ela fala de si mesma, ela é transparente, você se sente mais aberto, ou mais aberto para também ser transparente com ela. Então, mulher, eu vim aqui te dizer que ser durona é algo muito pesado. É algo que muitas vezes dentro de uma relação amorosa vai trazer um peso para você. A outra pessoa, o meu marido chegando aqui vai fazer um barulhinho, gente. A outra pessoa, ela vai sentir, a relação vai sentir, e eu te digo, se arrisque um pouco mais, né? Eu não vou falar para você tirar os 2 pés, né, lá de trás, que eu sei que você não vai tirar, mas pelo menos se arrisque um pouquinho mais a conversar, a falar dos seus sentimentos, a falar do que, olha, eu tô gostando de você, olha, eu te amo, olha, eu tenho um carinho especial por você, olha, eu te peço desculpas, eu pisei na bola, olha, eu te peço perdão, olha, eu tô ressentida, eu tô com raiva de você, mas falar isso de uma forma mais leve. E como que a gente pode falar isso de uma forma mais leve? Nós, aceitando primeiro na gente essas emoções, a gente se aceitando, a gente tendo essa autenticidade, a gente com a gente sendo sincera com a gente mesma. Então, eu tenho vários treinamentos que podem te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, para você se conhecer, para você valorizar essa autenticidade, para você encontrar esse caminho da gestão emocional, de saber lidar com o seu medo, saber lidar com o ciúme, saber lidar com a ansiedade, saber lidar com as expectativas, com a tristeza, com a raiva. Então, no momento que você encontra esse caminho de cura, esse caminho de restauração, de gestão emocional, esse caminho da transparência, da autenticidade, você sai desse caminho, né? Automaticamente você falando, esse caminho aqui é melhor, é mais leve, é mais autêntico, é mais gostoso, é mais nutritivo. E aí você vai saindo desse lugar de durona, aí você vai entrando por esse lugar dessa leveza, por esse lugar dessa feminilidade, desse lugar em que nós somos fortes, nós somos frágeis, nós somos mais ou menos fortes, mais ou menos frágeis, enfim, nós somos mulheres
né? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos e é lindo quando a gente vê uma pessoa que valoriza, que se valoriza como ser humano, que valoriza suas emoções, que valoriza sua história, que valoriza a si mesma, que valoriza o outro e que pode fazer novas escolhas a partir do que ela quer. Então, mulher, eu te encorajo a pensar um pouquinho nisso, tá bom? Se você achou que esse vídeo serviu para você, que te ajudou, então compartilhe com outras mulheres. Quantas mulheres na minha família foram décadas, muitas e muitas décadas, mulheres sofrendo. Então, quem sabe esse vídeo não pode despertar uma amiga sua, uma familiar. Então, mande esse vídeo para alguém, se inscreva nesse canal e te espero também como aluna. Quem sabe ali chegou o seu momento de se aperfeiçoar e de se conhecer mais, tá bom? Então, super beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.